boa tarde, boa noite, afinal na internet tudo é 24 horas. Estamos começando o Aqui Tem Conteúdo desta terça-feira, 26 de maio de 2020. Quero agradecer mais uma vez a todos que vêm compartilhando as nossas publicações, se inscrevendo no canal. Já atingimos a marca de mais de 100 inscritos, o que é importante, todos são importantes, a gente vai crescendo paulatinamente. E também agradecer as pessoas que se manifestaram em relação à entrevista que nós fizemos na semana passada com o Dr. Márcio Inada, fazendo esclarecimentos a respeito das questões trabalhistas antes e depois da pandemia do coronavírus. Continuando com o tema coronavírus, mas mudando um pouco a abordagem, nesta semana eu entrevistei a atriz, cineasta, escritora, enfim, humorista Abadia Vieira, que é uma amiga carioca, já radicada em Portugal há alguns anos, né? Inclusive um dos livros que ela escreveu, Gargalhadorismo, eu tive a honra de ser o que fez a versão para o português brasileiro. Mas independente disso, é uma pessoa super alto astral, né? Nesses momentos de dor, nesses momentos de aflição. E o mote principal da nossa conversa é como extrair o riso em momentos de dor. Ela vai falar a respeito, sobrou para tudo. Tem os coffin dancers, que são aqueles dançarinos com o caixão lá em Gana. Tem as questões, os medos que nós temos que lidar. Tem, enfim, uma série de questões sempre abordado com muito humor. Eu espero que você goste e se divirta. Solta a entrevista. Muito bem, pessoal, estou aqui hoje entrevistando a Abadia Vieira, que é atriz, empresária, comediante, é mãe, é carioca, é flamenguista. Esqueci alguma coisa da lista? Acho que não, né? Não, e dessas coisas todas, se você... Futura cineasta também, né? Se você tivesse esquecido do flamenguista, eu teria reclamado. Todos os outros, tudo bem. Então, Abadia, nós estamos... É um canal novo, agradeço a sua presença. Nós já tivemos semana passada que falou a respeito de relações trabalhistas e hoje a gente vira totalmente o disco, né? Apesar que a gente estava falando das modernidades, hoje não existe mais isso, mas eu sou um apaixonado por vinil, né? E vamos falar a respeito do riso. E é o seguinte, o riso, eu entendo que o riso ele é uma das tarefas mais nobres e mais difíceis de se executar. E aí eu pergunto para você, com toda a sua experiência, em tempos de pandemia, né, em tempos em que as coisas estão cada vez mais, as pessoas estão no limite da loucura, estão no limite de tudo, infelizmente eu já tenho casos de pessoas próximas que vieram a falecer, né? Então, você tem uma relação muito próxima com a morte, com a tristeza, com a perda, né? Como fazer rir em tempos de dor? Bom, uma pergunta muito capciosa, porque não é só em tempos de dor. A gente está vivendo um momento que fazer rir também se tornou, independente de pandemia, se tornou, em alguns momentos, tabu. Tem piadas que o comediante é crucificado porque fez aquela piada. Estamos vivendo esses momentos, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal é menos, mas no Brasil sim. Mas eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, pelo menos a visão que eu tenho. A visão do riso, né? A gente ri por algumas teorias, alguns embasamentos teóricos. A gente ri pela teoria, por exemplo, da superioridade. Eu rio quando eu acho que aquele cidadão lá ele é inferior a mim. Quando o comediante se inferioriza em relação aos demais, eu acho engraçado. Vou lá, gente, é isso mesmo. Eu sou muito melhor. Então, em tempos de pandemia, o que acontece? A gente está numa situação quase que igualitária em termos pandêmicos, porque todo mundo é suscetível à pandemia. A diferença é que, claramente, algumas pessoas têm reservas e vão estar comendo seu caviar, seu camarão, tomando seu champanhe na beira da piscina, e outras pessoas não têm o que comer, e isso vai agravar mais ainda. Então, o rir disso, como de qualquer outra coisa, na minha cabeça, está sempre pelo lado do receptor. É a pessoa que está recebendo aquela piada que vai estar disposta ou não a rir. Para você ter uma ideia, quando começou a pandemia, eu gravei uma reunião com uma pessoa, éramos 3 pessoas em reuniões,
e cada um estava segurando assim a sua camisa e fazendo assim, em tempos de corona é assim que a gente faz reunião. E eu recebi pelo menos 2 pessoas falando, não sei como é que você está brincando com isso. E teve uma que foi mais além. Não acredito que sigo uma pessoa que faz brincadeira com uma coisa séria. Tomara, ainda falou isso, tomara que você ou um dos seus sinta a dor dessa doença. Eu olhei aquilo. Ainda jogou praga. Pois é. Eu olhei aquilo e falei, gente, a gente está vivendo um momento de tanto ódio que as pessoas agora desejam, o discurso de amor é desejo que você morra. Né? Esse é o desejo da tolerância. Eu quero que você se fornique. Enfim, então, a coisa do rir depende do que eu quero fazer. Eu continuo fazendo as minhas piadas. Acho que tem algumas piadas que não cabem na minha boca, não porque elas não são piadas, e sim porque eu não me sinto à vontade para fazê-las. Só isso. Eu acho que a comédia é comédia e tem público, mas a questão não é o momento da pandemia fazer rir, e sim as pessoas que estão recebendo, se elas querem rir daquilo. Essa é a grande questão da comédia, não só por causa da pandemia. Se demorar, eu demoro 2 horas para teorizar a questão da comédia, que é tese da minha dissertação do meu mestrado, e a gente acaba discutindo muito sobre isso. Mas a grande verdade é essa, as pessoas riem daquilo que elas se identificam, é como se fosse um canal de AM e FM, entendeu? Você está passando, a comédia está vindo aqui, se você estiver aqui, você não pegou a comédia. Se você estiver aqui, aquela comédia não te atinge, a comédia só vai atingir se você estiver aqui, ó, sintonizado com ela, entendeu? Vai depender da sintonia mesmo. Você falou aí a respeito do politicamente correto, né? Principalmente no Brasil, que hoje há vamos colocar assim, há um policiamento muito maior da questão da comédia, né? Lógico, existem exageros da história, os preconceitos todos, mas enfim, hoje tudo virou motivo de discussão. Por que o riso hoje, por que rir é tão difícil? Por que as pessoas condenam e às vezes colocam o riso como algo proibido, porque nós temos que permanecer sérios 100% do tempo? Essa é uma opinião, assim, eu acho que isso já é assim há muito tempo. O filme Em Nome da Rosa já tratava disso. Não sei se você viu esse filme com o 007 mais famoso de todos. O Sean Connery. Mais antigo e mais famoso. Sean Connery, sorry, é isso. Em Nome da Rosa é um filme com Sean Connery, não sei se você viu esse filme, que trata exatamente da comédia como uma questão proibida, que é errado rir, etc. Então isso não é de agora. Só que eu acho que o empoderamento das redes sociais deram voz a todo mundo. A internet, você é um anônimo, distante, que você pode xingar e que isso não gera consequências, boa parte das vezes. A não ser que isso seja um crime grave, que vai levar às autoridades e tal. Mas, em geral, se eu falo, Silvio, você é um grande filho da puta, nas redes sociais, não tem problema nenhum. Você não vai dar um tapa na minha cara, sabe? Porque você não está nem no meu alcance. Então, esse empoderamento permitiu que as pessoas pudessem fazer o que quisessem, falar o que quisessem, e o respeito não precisa, porque eu não tenho consequências em relação a isso. Então, o riso sempre teve esse lado mais marginalizado. O Oscar não tem prêmio de melhor comédia. O Oscar, desculpa, o Oscar não existe. Então, assim, a comédia ela não é bem vista, nós somos marginais. As empresas falam, a comédia é muito boa, mas quando você vai fazer uma comédia na empresa, a empresa fala, mas isso não é muito comédia? Isso, sei lá, eu acho que... Ou seja, há uma incoerência muito grande entre o que as pessoas pensam e o que elas realmente agem, e principalmente em relação à comédia. Então, o que eu vejo hoje as pessoas são mais empoderadas, elas se sentem mais valentes para poder falar o que querem, e aí entrou essa onda do tipo, eu posso me prevalecer da prerrogativa de que eu não concordo com essa comédia e dizer que você é um merda porque você faz esse tipo de comédia. Eu tive numa live semana passada com um comediante que num dos tons eu falei humor negro. E na hora que eu falei humor negro, 13 pessoas, tinha 200 pessoas na live, 13 pessoas começaram, não fala humor negro, não pode falar humor negro, não pode... Eu comecei a ficar incomodada com aquilo, virei comediante e falei, olha só, teus fãs estão falando que a gente não pode falar. Como é que a gente fala isso, Eli? Humor pesado, humor politicamente incorreto. Eu falei, porra,
você se refere ao humor politicamente incorreto? Você usa essa frase inteira, ele é... Então, ok, não tem mais discussão. Não tem mais o que falar numa circunstância como essa, entendeu? O humor, Abadia, ele já é, ou pelo menos deveria ser, politicamente incorreto pela sua própria natureza. Não é? Exatamente. Quando eu me sinto superior a alguém, isso já não é politicamente correto. Eu já estou julgando que você é um merda. Por isso que eu estou te colocando inferior. Quando os trapalhões funcionavam, eles funcionavam porque tinha o humilhado, tinha o feio, tinha o burro e tinha o bonito, que nunca foi bonito, desculpa lá o Dedé, mas, enfim, ele era o galã dos trapalhões. Ou seja, até isso era esculhambado, porque ele não era um Tarcísio Meira. Ainda assim, entre aqueles 3 outros patetas, ele era o mais galã. Ou seja, então, assim, o humor nunca foi para ser politicamente correto. O humor nunca foi criado para você falar, olha, se me permite, com toda a clareza do ser, posso dizer que, na verdade, acho que a sua embocadura não está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Inmetro. Para dizer que você tem uma boca grande, desculpa lá, filho, não tem condição. Eu acho que as pessoas estão pirando num grau que, tipo, e aí? Para onde que a gente vai? Eu não sei. Aqui em Portugal você ainda tem uma liberdade de comédia, ainda tem um pouco isso. E o Brasil, cara? O Brasil eu vejo todos os dias comediante sendo chafurdado porque não tem mais para onde ir. Não sei como é que vai ser isso. Não sei para onde que vai. Você viu aquele filme do Sylvester Stallone e do... Ai, gente, é a Sandra Bullock, o Sylvester Stallone e o... Caraças! Um preto, não posso nem falar que é... Não sei mais se fala preto, negro, não sei. Mas enfim, Wesley Snipes. Perfeito. Wesley Snipes, tá. Que eles fazem no futuro. Que no futuro, quando eles falavam merda e pé, você recebeu uma multa porque falou... que o cara vai pro banheiro para se limpar com umas conchas que ninguém entende porra nenhuma do que acontece. Exatamente. Mas as multas são porque eles falam foda-se. Era uma civilização superior, limpa, ariana, né? Podemos até chamar de nazista, por que não? Gente, vamos entrar nesse caminho. Já. O YouTube você já não pode falar algumas coisas porque é discurso de ódio, porque é não sei o quê, porque é não sei o quê. Gente, já, não demora muito tempo, estaremos andando e falando, caralho, você violou o código de comunicação legal, você foi multada. Eu acho que estamos caminhando para isso, de certeza. Na minha cabeça todo dia. Você está entendendo? Então, assim, eu não sei para onde que vai. Não faço ideia para onde que isso vai. Agora, deixa eu te perguntar, aproveitando um gancho do que você falou, você acabou se especializando no humor aplicado ao empreendedorismo, né? Inclusive ações trabalhistas, uma peça que eu assisti sua com seus 2 outros colegas maravilhosos aqui em Cascais, aí existe. E trata a relação trabalhista desde da entrega do currículo até a demissão de forma irônica, é óbvio, né? De forma cômica, enfim, e todas aquelas coisas datadas. Inclusive, isso você se transformou num livro, que é o Gargalhadorismo. Inclusive, eu tive a honra de fazer a versão para o português do Brasil. Inclusive, depois você vai falar quais os seus próximos projetos. Como é a relação das empresas? Você acabou de falar, mas o pessoal gosta da comédia, mas, de repente, quando o calo aperta, ou quando ele se vê naquela situação, o CEO, por exemplo, o chefe, né? O gestor, de repente ele se vê naquela situação e fala assim, não, peraí que não é bem assim. Como é que é essa relação do CEO e do empregado? Porque o empregado, na verdade, ele vai se divertir muito mais porque ele vai ter várias identificações, vários insights ali colocados e o gestor já vai falar assim, não, peraí que não é bem assim. Como é que funciona? Na verdade, tem os 2 lados da moeda. A gente também escreve texto onde o colaborador ele é aquele cara que fala, não, vou entregar, e ele nunca entrega, ou entrega com erro. A comédia dá para os 2 lados. Normalmente, a gente procura ali mostrar os 2 lados, porque o exagero da comédia, essa lente de aumento da comédia, ela é na verdade, um alarme para que as pessoas se vejam. E ao invés de eu falar, poxa, Silvio, não faz isso, nada a ver você fazer desse jeito, eu mesma me olho
naquela situação exagerada no palco e falo, caramba, eu faço isso. Eu faço isso. E na hora que você fala, eu faço isso, aquilo é o teu esporro interno. Eu preciso melhorar isso. Então, é dentro da comédia que a gente identificou. Mas eu já tive várias situações de empresas que eu fui fazer um vídeo para uma empresa, mandei o roteiro, eles amaram, aí foi para um nível superior. Aí no nível superior falou, olha, vocês estão falando careca aqui. Falei, sim, porque o ator é careca na cena. Não, mas não cita ele como careca, porque... Tá bom, tira o careca. Aí teve uma hora que tava o cara mancando, porque ele tinha sofrido um acidente do futebol. Então ele mancava. Pô, não bota o cara manco, não. Que vai parecer, vai ofender os PCDs, não sei o que. Cara, assim, vai ficar tipo novela da Globo, sabe? Os nórdicos, os lindos, as arianas, as pessoas de bom grado, fisicamente bonitas, sabe? Uma coisa que o Miguel Falabella faz que é muito legal, que ele bota os tipos mais estranhos que tem. Porque o mundo é estranho, as pessoas são estranhas, tem gente de todo tipo, não dá para você dar uma preferência para uma etnia, para uma coisa, porque o mundo é diverso. Então, enquanto as empresas tiverem esse mais do politicamente correto, o chefe, a gente já não fala palavrão quando está falando com a empresa. Eu até entendo que se você fala sequências de caralhos, pode ser desconfortável, porque, porra, não sei o quê. Mas um caralhinho, todo mundo já falou, ou no mínimo pensou, quando está trabalhando, pelo amor de Deus. Um querer mandar alguém, porra, puta que... Todo mundo já falou, pensou, ou soltou isso. Então, isso é genuíno, isso é o que são as pessoas. Então, a gente já passa por esse filtro do palavrão, porque eu acho que é um bom senso, pode ser limpo, a gente não precisa fazer esse humor com isso. Ok. Mas quando a empresa começa a tirar o que é óbvio, você começa a ficar cerceado. Eu sei que, resumindo, a gente passou por 6 revisões do roteiro. Gravamos o roteiro revisado. E aquela primeira pessoa que nos contratou, quando viu o vídeo final, falou, não tá tão engraçado, né? Porra! É igual fazer... Ela nos pagou, né? diga-se passagem, ela nos pagou e não usou o vídeo. Que bosta. Bom, é terrível, né? Então, assim, é isso que as empresas fazem. As empresas são agarradas a esse politicamente correto, tapar o sol com a peneira. Gente, assédio moral existe na empresa, sim, senhor. Existe pra cacete. E isso tem que ser escancarado, porque na hora que o cara olhar e falar assim, porra, então até isso aqui que eu faço é assédio moral, cara. Então, porra, vamos maneirar. Eu não sabia que isso, porque tem gente que não sabe quem cometeu assédio moral. Eu já fiz com a minha equipe assédio moral, um negócio grave, e que isso virou um vídeo. O vídeo feedback que está no canal do Gargalhadorismo é baseado em história real que fui eu que fiz. Foi ninguém não, fui eu que cometi aquele erro. E aquilo foi muito grave. Todo mundo que estava a meu favor antes de eu ter dado o esporro na pessoa ficou contra mim quando eu fiz aquele esporro na frente de todo mundo. Porque a pessoa falou, a Badia estava com a razão, porque ela tinha feito muita merda. Mas quando você expôs ela com aquela agressividade na frente de todo mundo, você perdeu a tua razão. E nesse momento, todo mundo ficou contra mim. E eu fiquei puta, eu falei, caralho, mas todo mundo estava falando que eu tinha que falar com ela. Abadia, mas não era exatamente assim que você ia falar com ela, né? Não precisava sair atirando, né? Exatamente. Então, como é que você aprende com isso? E um dia, numa reunião de roteiro, todo mundo falou, Abadia, vamos fazer o vídeo de você falando com a fulana. Aí eu, caraca. Bom, vamos fazer. Porque é verdade, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam olhar aquilo e falar, cara, eu não posso fazer isso. Isso não tá bom, isso não tá legal. Então, enquanto tiver essa demagogia, vai ser muito difícil. Assim, as empresas querem quebrar o tabu, mas mais ou menos, entendeu? Mas por que? Então, aos poucos, a gente ganha um espaço com um filtro muito grande para poder dizer as coisas que precisam ser ditas. Porque botar um palestrante maneiríssimo para chegar e falar, galera, assédio moral não é legal. Desculpa, todo mundo sabe que assédio moral não é legal. Né? Então, enfim, não causa o mesmo impacto. Como você disse antes, muitas vezes a pessoa acaba não se reconhecendo no próprio processo de assédio, né? Ou não querendo ser também. De repente, também. Um cargo X que ele vai falar, eu exerço um cargo X que eu sou durão porque eu preciso ser durão. Você pode ser durão, você pode ser exatamente rígido sem ser ofensivo, enfim. Exatamente. Mas é difícil. Eu fui criada com a minha avó
E eu trabalho desde os 11 anos de idade no escritório de contabilidade. Com 14 anos eu tinha uma equipe, eu tinha 2 pessoas na área fiscal, cuidava de apuração de registro de ICMS, entrada, saída, ISS. Essa era a minha função com 14 anos. Então eu já tinha funcionários com 14 anos. E era engraçado porque a minha avó tratava, tadinha, ela hoje está doente, ela nem pode se defender, mas ela era assim, você entregava um negócio e se tivesse bom, ela guardava. Se tivesse ruim, ela olhava e falava assim, que porra é essa? Que porra é essa aqui? Tu acha que eu tô te pagando? Tu acha que o meu dinheiro é o quê? É capim? Que eu te pago, ficou 3 horas para fazer essa merda? Era assim que, carinhosamente, a minha avó treinou e criou, sei lá, durante 30 anos no escritório de contabilidade dela. Que hoje em dia, certeza, ela seria punida, presa, arrasada e etc. Mas é porque ela, sei lá, foi criada, ela veio da palmatória, ela tomava porrada na escola, professores batiam nos alunos. Então você pensa que assim, o processo da humanidade. E detalhe, Antônio Raminhos confessou no stand-up dele que ele apanhou de uma professora aqui em Portugal. Antônio Raminhos nasceu em 1980. Ou seja, estamos falando que talvez em 1990 ainda existia porrada de professor aqui em Portugal. Então, meu querido, assim, a gente veio de um formato, agora essa geração que é a geração mimimi. Olha, você não respeitou o meu espaço, você não sei o quê. Então, tudo é muito grande. Meu filho tem isso. Não, porque eu tenho o direito de... Eu falei, caraca, você tem um monte de dever. O direito a gente resolve depois. Que fomos criados mais ou menos nesse momento. Sim. Então, é isso que é muito difícil essa transição. Nós somos da geração transitória. A gente pegou a minha avó, que quebrou meu braço com um cabo de vassoura, porque eu era abusada mesmo, fazia minhas merdas, e chegamos num momento que hoje não se pode dar palmada. Gente, é uma mudança muito agressiva nos dias de hoje, você poder pensar sobre isso. É louco, é louco. E quais são os próximos... Aliás, antes de falar dos próximos projetos, curiosamente, há umas semanas atrás, numa das suas plataformas aí, porque você está em tudo, está no Facebook, no Instagram, tem site, a gente vai colocar todos os endereços depois para o pessoal, tá? Você fez uma paródia dos Coffin Dancers, né? Que são aqueles caras que dançam com o caixão, são dançarinas, se não me engano, que dançam com o caixão e que virou, em meio à pandemia do coronavírus, eu acho que vai ser o meme do ano. Essa questão de brincar com a morte também faz parte um pouco desse processo de você tentar, porque assim, o sonho, eu acredito que o sonho de todo ser humano, né, assim, sonho intangível, mas de todo ser humano é ser imortal, vamos colocar assim, né? O ser humano, desde que foi criado, ele sempre procurou o elixir da eterna juventude, etc. E tal. O fato dessa coincidência, né, de repente você pegar um momento de dor, que é um féretro, né? Aí você coloca 4 rapazes negros, fortes, simpáticos, dançando com um caixão nos ombros. Isso daí é uma forma de tirar sarro da morte? Como que você vê isso? Então, é bom saber que isso é um vídeo real de uma cerimônia de funeral. Porque lá eles entendem que quando você morre, você vai ser recebido no outro lugar, na mesma festa que quando você nasce aqui. Quando alguém nasce aqui e fala, olha, parabéns, fulano nasceu. Eles acreditam que quando você morre, alguém lá fala, olha, fulano nasceu. Então, para que a morte não seja mórbida, eles criaram essa cerimônia, que muitas vezes é mais cara que um casamento. Pense, aquela cerimônia é mais cara que casamento. Então, surgiu isso e os memes começaram a surgir. Eu acho que a comédia é exatamente você afastar os seus demônios, né? Tipo, o que você mais tem medo? O que o mundo tem mais medo? É da morte. E a gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento que você bota a mão na boca, dependendo de onde você botou a mão antes, possivelmente você está contaminado. E possivelmente as suas chances, se você não tiver com a tua saúde aqui em cima, que eu ainda não vi, ninguém ainda mediu o número de imunidade, que a hora que inventarem isso vai ficar milionário. Eu clico aqui e falo, eu tô com imunidade 100, hein? Olha, tô com imunidade 70. A hora que tiver isso vai ser melhor. Mas como você não sabe a sua imunidade, você não sabe exatamente os efeitos dessa doença em você, em mim, em qualquer que seja. Antigamente era só mais velho com doença pré-existente. E agora a gente já sabe que não é bem assim. Então, é uma forma de você
trabalhar com o inevitável, porque a coisa mais inevitável do mundo é a morte. Sim. Você pode adiar qualquer coisa, mas quem não morre cedo envelhece, não tem história. Então, assim, é uma forma de você, de fato, afastar os seus maiores medos. E tem o cineasta... Gente, tá muito engraçado eu esquecendo o nome das coisas. Realmente tá... Tem um cineasta que faz uma... Morremos jovem, nós estamos envelhecendo. Exatamente. E uma vez eu falei pro meu pai, tá até no meu livro, né? Que eu falei, pai, você tá envelhecendo. Ele falou, mas a alternativa é triste. Então, realmente, isso é maravilhoso. Do óculos, que ele é cineasta, roteirista, ator, inglês, ele é inglês ou americano? Super famoso, polêmico. Woody Allen, pronto, acho que falou, famoso, polêmico, de óculos, roteirista, pronto, né? Nova-iorquino, isso. E o Woody Allen, ele fala uma coisa que a comédia é a tragédia mais tempo. É uma equação. Daqui a algum tempo, a gente vai rir disso. Hoje a gente ri do Collor. Ele era o caçador de Marajá, gente. Ai, meu Deus. Que coisa, a gente acreditou nisso e tal. E daqui a algum tempo a gente vai rir também do corona, a gente vai rir das coisas que a gente passou. Fulano andava de máscara, usava álcool em gel. O outro era maluco com a cloroquina, passava até no sovaco a cloroquina, de desespero, não sei o quê. Ou seja, a gente vai rir quando passar. Enquanto não passa, a gente tenta rir, mas nem todo mundo adere a esse riso. É isso. Mas o Collor andou pedindo desculpas nos últimos dias aí, né? Diz que sim. Jura? E botou a Zélia Cardoso de Mello na fritura, que foi uma das esposas do grande Chico Anísio. Chico Anísio, isso. Aliás, todo mundo quase foi esposa do Chico Anísio. O homem casou pra caceta. Sim. Quase todo mundo foi esposa. Casou pra caceta, vamos. É isso. Chico Anísio e Vinícius de Moraes gostavam. E Fábio Júnior também. E Fábio Júnior. Elizabeth Taylor, se não me engano, também tem uma coleção de casamentos também. A minha mãe casou 7 vezes também. Eita, que beleza, hein? Olha, dá outro livro. Mas dá outro livro. Como é que tá você? Eu sei que você terminou mestrado em cinema. Você com certeza deve ter projetos em andamento. Fala uma geral aí, se tem filme, se tem livro, se tem peça, se tem coisa nova na internet. Muita gente fala que o ano de 2020 ainda nem começou, porque para nós brasileiros começa depois do carnaval já veio a porra do coronavírus e fodeu tudo, né? Eu quando virou... E outros dizem que o ano de 2020 já era. Como é que você viu o ano de 2020? Quais são os seus projetos? Então, quando virou o ano, eu falava, 2020 vai ser o ano. E está sendo mesmo, está sendo o ano de eu gastar as minhas economias. Está sendo mesmo esse ano, de gastar as economias, as reservas da aposentadoria, está ótimo, é isso mesmo. Agora, assim, eu quando virou o ano, eu estava, né, numa crescente muito grande em relação a stand-up, fazendo uma série de coisas. E a peça, foi o primeiro ano da minha vida que eu tinha temporada e apresentação até outubro. De março a outubro, eu tinha apresentações já agendadas no Porto e em Lisboa. Então, assim, realmente foi um baque assustador, tipo, eita, não acontece. Mas, além das coisas presenciais que agora estão suspensas, eu estava vindo numa batida, o meu filme, que é um longa-metragem que eu filmei na Itália, foi a primeira mulher ítalo-brasileira a ocupar o parlamento italiano, chamada Renata Bueno. Esse documentário eu gravei em 2017, em Roma, e ele ficou pronto, foi editado e está começando a ser inscrito em vários festivais. Então, esse ano de 2020 seria o ano para apresentação em festivais, que a gente agora, com vários festivais cancelados, então, exatamente. Eu não sei o que vai acontecer com esse filme, mas, enfim, ano que vem ele volta ao circuito para ver os festivais, etc. Então, isso é um projeto de cinema, de longa. Eu criei um canal que vai estrear agora dia 1º de junho, chamado Manual do Adolescente, que esse confinamento fez com que eu, meu pai, meu marido e meu filho tivéssemos inspirações
que era um projeto que eu também em 2017 iniciei, mas guardei na gaveta porque não tinha tempo para tocar. Então agora eu falei, bom, temos tempo, vamos trabalhar isso. Então já está no YouTube o piloto, Manual do Adolescente, e no dia 1º de junho vai começar, todas as quartas e domingos, a gente vai ter sketch, entrevista. Entrevistei ontem o Marcos Pianjas, que ele é um cara de referência de paternidade e tal, falar sobre isso. A gente vai ter tags, a gente vai ter jogos, para ser de entretenimento, mas para falar dessa questão do adolescente no meio da família. Então, vale lá conferir, que isso é uma coisa interessante. E eu reatei o meu canal também no YouTube, que é o Gargalhadorismo S.A., onde eu vou estar falando das entrevistas com os humoristas. As entrevistas que estão no meu livro, eu vou colocar trechinhos no Instagram e no YouTube, para poder as pessoas ficarem estimuladas a querer ver o livro, as outras coisas que a gente fala. Enfim, eu estou muito mais voltada, meu curso de técnicas para falar melhor em público, excelência em comunicação, eu vou começar agora a rodar, ele já está roteirizado, eu vou filmar para poder vender, ou seja, eu estou indo para o digital, que era uma coisa que eu vinha adiando por preguiça, confesso, preguiça total. Eu, nas redes sociais, eu sou muito ativa, mas com os meus amigos, eu nunca tive essa coisa de vamos trabalhar as redes sociais. Eu sempre tive preguiça. Eu sou do offline. Eu sou do monetizar, essas coisas todas. Eu sou olho no olho, eu sou do acabar as pessoas me abraçarem. Olha, gostei da peça e tal. Então, assim, o festival... Pois é. Seguro de peito. O Festival Luso Brasileiro de Comédia, esse ano, estava sendo cotado para ir para o Porto, fazer de novo em Cascais, e no Amazonas. A gente estava em conversa com a Secretaria de Cultura do Amazonas, que, por acaso, é um dos estados mais afetados depois de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, é um ano que, para festival presencial, não vai acontecer. Não tem. 2020 acabou. O fato é esse. O que a gente vai ter que fazer... Para presencial, sim. Para presencial, sim. Mas é uma excelente oportunidade para as pessoas tirarem projetos da gaveta, quem puder, né, quem conseguir resgatar projetos antigos, monetizar. Eu não sei, não faço ideia como é que se monetiza as coisas. A gente está muito acostumado a entregar conteúdo gratuito porque a gente quer entreter, e aquilo ali é um contato com seus amigos mais próximos. Agora, a mentalidade vai ter que ser mudada, sabe? A gente começar a pensar, como é que eu faço isso, uma receita, né? Querida, obrigado por tudo, obrigado pela entrevista. Nossa, obrigada eu. Agradeço mais uma vez a sua presença. Eu sou corintiano, mas somos todos populares, tá certo? Sim. Mas olha, a gente nem tem rixa tanta. Corinthians com o Flamengo tá tudo bem. E apesar de tudo e de todos, viva o Rio de Janeiro, que para mim continua sendo a cidade mais linda do mundo. Beijo grande para você, um abraço. Também acho. Beijinho. Fala obrigada, Silvio. Tchau, tá bom, beijinho. Tchau, tchau.